Boa noite, Bosco. Prazer tê-lo aqui, meu amigo. Amorim, vamos botar você logo na sala, meu amigo. Celebre sempre, seja bem-vinda. Pronto, Opa, já está já aqui. estamos aqui, já estamos juntos aqui. Vamos lá. Nosso amigo João Bosco chegou antes da gente aí, chegou antes de todo mundo. É, um médio de cura. Tá vendo aqui, ó, você vê o que isso é que é parceria mesmo de, A né? torcida, O a, que ocorrer em peso. a torcida fiel chega cedo. O que ocorrer em peso aqui. Regina, boa noite, Regina. Deixa eu ver aqui. Como é que fica melhor essa lâmpada aqui? Acho que é aqui, né? Tá escuro aí? Não, tá bom, Tá bom. melhorou, Tá, melhorou. pronto. Boa noite. Opa, e aí daqui a pouco a gente entra. Uma das questões relevantes, a gente vai fazer o aquecimento, Amorim, é como é que fica a relação entre pandemia e negociação. Se a negociação, a pandemia ajuda ou piora, viu? Interessante, não? A, a pandemia trouxe várias reflexões e necessidades de negociações, né? Inclusive uma delas é com a gente mesmo, né? Ah, legal. É verdade. Principalmente no quesito paciência, né? Esse é o grande exercício, amigo. Esse é o grande exercício. Paciência, que muita gente está perdendo totalmente. Hoje a gente vê nas cidades verdadeiras fotos, né? Que o povo está ignorando totalmente o corona. Eu acho que o corona é que está assustado, viu? De repente, isso é uma estratégia de negociação para expulsar ele o mais rápido possível do país, viu? Só pode, a única explicação. Mas vamos lá, vamos iniciar que o pessoal vai chegando. É, Isso. Boa noite, gente. É um prazer tê-los aqui, muito grande. O nosso tema hoje é encantamento versus negociação. Nós temos aqui um convidado para mais do que especial, um grande amigo, Antônio Amorim. Eu queria que ele falasse um pouquinho aí, um minutinho sobre ele. Eu também falo rapidamente, porque nós temos dois grupos aqui, não é verdade? Amorim é um amigo de longas datas e tem uma trajetória extremamente interessante, que eu admiro muito, que eu busco ela, eu faço ela. Depois você completa rapidamente, você é economista de formação e virou RH, não é verdade? Uma peça rara. Como é que o economista, número, dados, vira recurso humano? Você foi de encontro a toda o padrão desse século passado com as universidades, total especialização, né? Eu sou engenheiro de formação, só exerci durante 3 anos, e eu sempre acho interessante o seguinte, que o engenheiro sai sem nenhuma noção de psicologia, de administração, o médico e vice-versa, né? E eu adoro esse cruzamento de áreas. Eu acho que todo mundo que caminha por aí tem uma visão holística que seguramente gera uma maior performance durante o trabalho. E Amorim é um exemplo desse, um homem muito experiente em negociação de carreira. Mas fala um pouquinho aí, Amorim, sobre você. Diga aí. Então, Sérgio, primeiramente, um prazer muito grande, né, estarmos de volta num outro tipo de conversa, né, numa proposta que você está trazendo. Mas para falar sobre essa experiência minha, a sensação que eu tenho é que parece que é uma outra encarnação, né? Porque eu fiquei durante 22 anos no polo petroquímico,
trabalhando 2 em banco e 14 na área financeira. E depois eu fui convidado para assumir a gerência de recursos humanos, gerência administrativa e de recursos humanos. Foi uma experiência, assim, para mim, muito interessante. Foi no polo petroquímico, não é isso? Foi no polo petroquímico. Certo. Eu conduzia a área financeira e um diretor entrou, mudou a diretoria e ele me convidou, então, para assumir a gerência administrativa, porque o diretor administrativo estava saindo. E eu aceitei prontamente, porque na realidade aí é aquela história. Eu acho que quando a gente puxa um pouco o fio da história, você vai encontrar um nexo, né? Foi acaso? Não, acho que não. Porque o primeiro vestibular que eu fiz, as minhas áreas de interesse eram no campo da psicologia. Olha. E aí um dia, eu jantando com ele, acho que eu contei isso para você, eu jantando com ele, eu perguntei para ele, que nos tornamos amigos e tal, mas como é que você me descobriu na área financeira? Eu não tenho nada a ver com a área de recursos humanos. Ele disse, foi quando eu descobri que você escrevia poesia. Olha, que legal. Aí, até outro dia, eu disse o seguinte, que eu retomei agora um projetinho chamado Pausa com Poesia no Instagram. Eu disse assim, que foi uma forma, na verdade, é uma forma de gratidão, de demonstração de gratidão à poesia, porque ela me manteve vivo na área financeira, que é uma área extremamente densa, né? Que é uma área não só pelos números, não é economia, porque a economia não é uma ciência exata. Na realidade, pensar em economia como uma ciência exata está equivocado, né? O clima, vários fatores podem mexer com a economia. Mas, para mim, foi uma experiência muito rica, porque quando eu migrei para a área Eu de estou recursos lembrado do humanos... seguinte, Amorim, quem achar ainda que a economia é ciência exata, pergunta a ele o que é que aconteceu com a pandemia. Se os Pois é, economistas previram isso, né? pois é, bem, uma boa colocação, uma boa lembrança essa que você está trazendo, porque, de fato, o que mexeu com toda a economia não tem nada a ver com economista, né? Foi o que veio de uma pandemia, de um vírus. Então, a economia não é uma ciência exata. E depois aí eu fui fazer psicologia organizacional, e aí trabalho já há mais de 20 anos, agora já há 20 anos, na área comportamental, sendo que o tempo maior desse trabalho foi na área de negociação. Beleza, negociação, essa é a questão. A gente colocou um tema aqui, encantamento versus negociação. Foi uma provocação. A primeira pergunta, o verso, né? Parece um pouco agressivo. Versus um contra o outro. Uma pergunta que eu faço, é possível, aqui para nós, falar em encantamento em um processo de negociação? Porque qual é o padrão estabelecido? Olha, eu tirar o máximo do outro, não é isso? Ou seja, É, vai para a mesa para negociação, chega ao ponto de explorar. Quanto mais eu vender, mais, por exemplo, nós vimos agora uma situação, alguns falam em lei de procura e demanda, que muitas vezes fica justificando algumas ações. Por exemplo, equipamentos hoje de live, o preço triplicou. Supermercado também, a gente percebeu que algumas coisas foram abuso. Será que é lei da demanda mesmo? Não sei, né? É possível que sim. Mas, enfim, o foco da questão é o seguinte: é possível falar encantamento com negociação? Negociação mesmo é tirar o máximo do outro? Sérgio, eu diria assim que a negociação que pensa em tirar o menor o máximo que puder do outro é uma visão de curto prazo. Porque se tem uma coisa que eu acho que é fundamental na negociação, é uma palavrinha chamada efetividade. Efetividade é o que ficou da João negociação. está falando aqui, antes de qualquer negociação, é preciso ser um encantador. Ele já coloca como premissa, ser encantador para ser um bom negociador. Gostei, João. Vamos lá. Concordo com ele, sim. Porque na realidade a visão é de curto, ou de médio ou de longo prazo. Se eu tiro o máximo, assim como eu estava dizendo, a palavra é efetividade. Efetividade é o que fica, né, da negociação. Então a pergunta é, ele voltaria a negociar com você? Porque se ele quer voltar a negociar com você, você ou no mínimo atendeu às necessidades dele, ou mais que isso, você encantou. Você o encantou. Agora, quando ele tira o máximo e ele sai com a sensação de perde e ganha, eu posso até chegar para o diretor, para o gerente, e dizer, olha, tirei o máximo dele aqui. Se eu sou o dono da empresa, eu
quero uma conversa com você porque você está prejudicando a empresa. Você ganhou aqui no curto prazo, mas você vai fazer o quê? Vai ter que arrumar outro cliente? Perfeito. Isso lembra a história de matar a galinha dos ovos de ouro, na é verdade? Aquela Exatamente. ansiedade, principalmente no momento que a gente vive, inclusive antes da pandemia. Eu sempre digo o seguinte, Amorim, que acabou a época da transação. Escrevi isso em um livro que eu lancei há 29 anos atrás. Nós vivemos a era da relação. Está cada dia mais difícil conquistar um cliente. Na realidade, a gente tem que manter o cliente. Essa é a questão. Não é apenas atrair. Atrair qualquer um faz. Agora, fazer com que o cliente retorne. Eu sempre digo o seguinte, um conceito do prospect, que hoje chama-se de lead, né? No marketing digital, o conceito é o mesmo, na realidade é aquele que é candidato a cliente. Eu digo isso migrou, já não é mais. O candidato a cliente é aquele que experimentou, comprou uma vez e ainda está checando. Então, houve uma movimentação. Então, com isso, o foco vai para o relacionamento. E é o que você está dizendo aí. A negociação inteligente é que busca não esfolar, vender uma vez só. Né? Porque eu acho que nem camelô está fazendo mais isso. Né? Pois é, exatamente esse é o ponto, porque quando eu encanto o cliente, que é uma questão que você trabalha muito bem, e eu já tive a oportunidade até de espontaneamente fazer uma gravação para você já faz até algum tempo, porque eu conheço e frequento alguns clientes que você trabalha, me chama a atenção a forma padronizada com que, o cuidado com que aquele atendente tem com os clientes daquela empresa. E no fundo, quem faz a imagem da empresa não é o que está na televisão ou nas outras mídias, né? É o contato que o funcionário faz com... Porque o diretor não faz contato com o funcionário, com o cliente. Quem faz é o funcionário. É um funcionário encantado que encanta, né? Então, nesse processo, a visão de longo prazo, para mim, é exatamente a do encantador. Porque é ele que faz com que não abra a porta para o concorrente entrar. Perfeitamente. Eu costumo fazer uma analogia, Amorim, eu digo que o grande pecado do empresário hoje, do empreendedor, ou até de um gestor, de um vendedor, é que ele continua sendo um caçador. Né? Temos que migrar para sermos agricultores. Né? É um salto quântico. A visão, a mentalidade do caçador é destruição. A mentalidade do agricultor é o cultivar. Né? Até tem uma frase que eu gostaria de ser. Eu tenho uma frase que eu criei dizendo: perca a venda, mas não perca o cliente. Né? O cliente é muito mais importante do que uma única venda. Esse caso que você está contando aí, eu tive a oportunidade ao longo desses 20 anos, uns 15 anos, de dar treinamentos de negociação em todo o Brasil, quando eu fui parceiro lá da Marcondes Consultores. Eu ouvi uma vez uma experiência bem interessante. Eu gosto muito dos cases, né? Porque na sala, às vezes você vai para ministrar e você sai mais rico do que você entrou, né? Normalmente é isso, né? Tanta troca positiva. E uma vez eu estava falando num desses treinamentos, uma experiência rica, interessante, que era exatamente quando o momento em que você trabalha o recuo, que é uma tática na negociação, é o recuo. É aquele momento que você, em vez de insistir e apertar, achando que ali você vai ganhar a venda, você recua e pode vencer num outro momento, né? Trazer o cliente. Então, eu ouvi um depoimento muito rico de um vendedor, que disse assim: eu fui pela primeira vez em um cliente, quando eu entrei nessa empresa, e eu já cheguei com um aumento de vendas que, na época, o fax estava na mesa do cliente. E ele disse que quando chegou lá, o cliente pegou o papel e disse assim, se apresentou, ele disse: olha, esse aqui é o que eu recebi de vocês, mas ele ainda não foi ele que tinha mandado, já tinham mandado. Disse: agora eu não vi ainda, não vi, não vou ver e não aceito. Assim. Ele disse que falou assim: mas o senhor me mostraria a sua empresa? Eu gostaria de conhecer a empresa.
Aí o cara disse, não, pois não, vamos tomar um café. Tomaram um café, o cara mostrou a fábrica toda a ele, feliz, orgulhoso, né, do crescimento da empresa. E aí já sentou com ele na mesa, e aí ele disse, não, pegou o fax, deixa isso aí. Semana que vem, quando você puder, eu volto aqui para a gente conversar. E aí foi, ele conclui dizendo o seguinte, se tornou o maior cliente que eu tive na empresa, porque ele teve a sensibilidade de perceber que naquele momento não adiantava ele enfrentar o cliente para tentar convencê-lo. Quando ele recuou, recuo é uma estratégia da negociação, né? Aquele momento que você percebe que é melhor dar um passo atrás. Então, é isso, ele perdeu a venda naquele momento, mas ele não perdeu o cliente. Então, é um exemplo prático, né? Rapaz, Isso é verdade. interessante, isso é perfeitamente aplicado até no dia a dia do atendimento, né? Porque o ser humano tem várias temperaturas, tem inclusive a de fervura, não é verdade? Então é preciso ter desconfiômetro para ver o time de entrar ou avançar. O que você fala por exemplo, isso é muito comum na reclamação. Às vezes o cliente vem bombando. Eu sempre digo o seguinte, nesse primeiro momento, a única coisa que a pessoa tem que fazer, quem está atendendo, é escutar. É o recuo silencioso. Porque ele está uma fera. É preciso, eu digo, qual é o time de entrar? Diz, fica, deixa de falar, se for necessário, 1, 2, 3, 10 minutos. Quando é que você percebe? Quando ele respira, você vê que soltou tudo, aí é desse momento. Senhor, aí você vem com toda a gentileza. Porque se você não fizer esse recuo, detesta, é bomba, não é verdade? Então, esse conceito é muito interessante. Recuo, né? Como é que você chama? Recuo, de recuar mesmo. E aí entra uma coisa que você traz, que eu acho que é um componente importante de qualquer negociação, que é a leitura corporal. Porque isso aí, nas expressões faciais, na leitura corporal, o cliente está falando. Às vezes ele não falou ainda, mas ele já está dizendo, o corpo dele já está falando. Né? O Pierre vai ter um livro chamado O Corpo Fala. Perfeito. E é verdade. A negociação, ela não se restringe àquilo que é dito, escrito. Às vezes, o que é dito não é o que vai decidir a negociação. O que vai decidir a negociação é o não dito. Exatamente. Está por baixo da mesa, é aquilo que não foi falado, né? Então, ter paciência e habilidade para trazer as questões através das perguntas, porque essa é outra coisa que confunde. As pessoas pensam que quem domina a negociação é quem tem todas as respostas. Não é verdade. Quem alimenta e quem administra uma negociação melhor é quem faz as perguntas. Peraí, isso aí é fantástico, isso aí. Você fala o seguinte, quem domina é quem pergunta, não é verdade? É quem pergunta. Quem pergunta. É por isso que Sócrates, o grande filósofo da humanidade, dominou o mundo, né? Que ele só perguntava. Só perguntava. O trabalho de coach, fundamentalmente, são perguntas poderosas. São as perguntas... Aliás, tem o canal Futura tem uma propaganda que eu acho muito bacana, que ele diz assim, o que move o mundo são as perguntas. E é verdade. E numa negociação, fortemente, as perguntas mobilizam a negociação. No momento que eu estou fazendo as perguntas adequadas e eu estou fazendo com que você traga as questões para a negociação, eu estou ampliando as minhas possibilidades. Né? Claro. Estou ampliando as minhas possibilidades. Agora, quando eu fico lhe enchendo de informação, eu tenho esse, mas eu tenho aquele, eu tenho outro, você não está nem ouvindo mais. Olha, Murilo, e a expressão facial ajuda isso. Esse é o momento que esse tema, quando eu convido, chama diálogo entre clientologia e algum tema. Hoje é entre a clientologia e a negociação, que você é um mestre. E esse é um problema sério dos vendedores, é justamente aquela ansiedade de vender, de falar, né? Desculpe a expressão, de vomitar uma informação. Tem uma frase... eu sempre digo o seguinte, se Deus nos deu 2 ouvidos, uma boca, no mínimo, ele está dizendo, escute o dobro do que você fala. Eu tenho dito o seguinte, que o vendedor precisa aprender a escutar,
O vendedor hoje de alta performance, ou um negociador, porque o vendedor, na essência, é um negociador. Ele precisa, e isso é uma carência muito grande nesse mundo apressado. Pessoas que tenham paciência para escutar. É como você fala, é aí que ele vai dominar o processo. Não dominar para oprimir nem para enganar, mas dominar para entender o outro completamente. Isso. Exatamente. Você colocou tudo. Dominar para entender o processo. Ele se sentir à vontade para falar e o outro realmente passar a querer ouvi-lo, né? Porque se você observar, tem algumas coisas que são interessantes do processo. Quando você percebe que o cara está olhando para o relógio, ou que ele está virando para o computador, não, pode falar que eu estou... Aí você já tem um sinal ali de que o que você está falando não é interessante. Né? Então, são sinais o tempo todo na negociação. As leituras faciais também, né? O que está escrito na parede, como é que a empresa se comunica, se é mais formal ou menos informal. Em resumo, eu diria assim, eu preciso falar a linguagem do outro e não querer que o outro entenda a minha linguagem. E como é que eu vou entender a linguagem do outro? Né? Amorim, eu tenho um case aí, um caso muito interessante, você vai gostar, de um trabalho de consultoria do projeto Encantar, que eu fiz no grupo GENAP. São uns empresários novos, aí bem arrojados, né? Da área de fisioterapia. Eles cresceram bastante. E tem uma história muito interessante, que a gente fez um planejamento estratégico de encantamento do cliente, levantando todos os pontos. E teve um case interessantíssimo que eles vão em domicílio. Tem uma equipe que vai em domicílio fazer o tratamento. E tinha um senhor lá, de mais de 90 anos, imagine aquele velho chato. Ninguém aguentava o cara, rapaz. Ele botava todo mundo para fora. Aí o diretor lá encontrou, fulano de tal vai dar um jeito nele, botou lá o cara para ir, ele chegou agressivo, violento, e ele começou a observar. E ele viu na estante dele uns soldadinhos de chumbo, lembra que acho que tem acima de 50 anos, lembra do faroeste, aqueles que as nossas mães compravam, que a gente montava com índio, com soldado, né? E viu lá na estante dele. E disse, esse cara gosta disso, esse senhor, e pesquisou. Na segunda sessão, repare qual o assunto que ele puxou. O faroeste. Gente, o velho, depois disso, aí eles criaram outro problema para a Ginap. Quando ligava, dizia, eu só quero fulano. Olha aí, a leitura não pelas palavras, né? Que negociação extraordinária ele fez de forma sutil. Né? Rapaz, é interessante, Sérgio. A gente está falando, e quem trabalha com aulas, com tudo, vai compreender isso perfeitamente. Que eu estou falando. O que você ouve dos casos que eles contam é de uma riqueza, rapaz, é de uma riqueza extraordinária. Eu lembro de um caso que outro dia até eu tive a oportunidade de me contar, que eu acho sensacional. O cara foi num supermercado que tinha a gerente do supermercado, ela era uma pessoa muito difícil de negociar. E ele soube pelos colegas que era muito difícil de negociar com ela. E ele entrou e naquela sala dela, ela nervosa, ela disse, olha, se você não tiver novidade nenhuma dos produtos aí, nem sente, porque eu estou sem tempo hoje, a fila que está aí fora, eu não tenho condição nenhuma, estou muito nervosa. E ele disse que nesse momento ele viu na mesa dela. Olha cara, só, é muito engraçado. Olha só. É muito engraçado, é parecido com o seu. Ele viu na mesa dela uma imagem de uma santa e uma oração ao lado. E ele disse que nesse momento ele lembrou que faria muito sucesso na época o padre Marcelo Rossi. Ele disse que o padre Marcelo Rossi fazia um sucesso absoluto, ele viu aquela mulher naquele explodindo, ele falou que disse, nossa, outro dia estava na missa do padre Marcelo Rossi e ele estava falando isso, o mundo está muito cobrador, está muito exigente, é muita correria na vida da gente. Ele disse que quando falou isso, olhou para os olhos dela e os olhos dela brilharam, né? Aí ele disse, a senhora
conhece o padre Marcelo Rossi, e disse que ela deu um sorriso e falou assim: eu sou apaixonada por aquele homem. Mudou a Meu chave. meu sonho é assistir uma missa dele ao vivo. Olha só. Aí conversaram e tal, ele mostrou os produtos e tal. E a turma dizendo, sim, mas conte o resto. Aí ele contou o final. Ele disse, sabe o que estava na mesa dela na quarta-feira, professor? 2 ingressos para a missa do padre Marcelo Rossi. Pronto. Aí ele disse que toda vez que ele chegava lá, podia estar a fila que for. Quando ela avistasse ele pela aquela coisa de vida, eu mandava ele entrar. A leitura espacial. Então, negociação não é só o que eu digo, não é o que você diz. É o que o corpo está dizendo, é o que o espaço está dizendo, né? São gestuais, é tudo, enfim. Muitas vezes, numa negociação, eu estou aqui, assim, recuado, você fala algo que me interessa, o que é que eu faço? Eu venho mais para perto para ouvir. Claro. E isso não é isso aí é trabalhar o interesse da pessoa, na verdade, é trabalhar. E aí, gente, em resumo, eu puxando a sardinha para a minha brasa aqui, povo de clientologia, o que a gente bate na tecla, Bruno, bastante, a importância de conhecer o cliente. Isso é chave, gente. Seja no atendimento, no relacionamento, né? Na negociação. A importância, cliente não é gado, a gente tem que ter paciência de pegar qual é o ponto, qual é o time das pessoas. Né? Amorim, me lembrei de outro case aqui interessante, que a gente vai lembrando, eu fiz um trabalho para a Aon, é uma multinacional que trabalha com resseguros em São Paulo, né? João Bosco está falando, numa negociação, o senso de observação é imprescindível, perfeito. E observa-se com os olhos, na verdade, muito mais do que né, com os ouvidos. Então, conta essa história da Aon. Tinha uma diretora, eu fiz vários cursos de marketing e relacionamento, aí fiz amizade com o pessoal. A Aon é poderosa, ela, para você ter uma ideia, ela patrocina o Manchester inglês, é o AOM, né? Ele é poderoso, eles trabalham com resseguros. E ela me contando que tinha uma dificuldade de encantar um determinado diretor. Isso deve ter uns 8 anos e tal. E ele já pensou em dar uma passagem para ele, para a esposa, para a França e tal. Naquela época era até tolerável isso, não tinha essa compliance todo, né? Hoje já é mais delicada essa questão, mas era normal aquilo. E ela disse, mas Sérgio, o cara é rico, ele tem muito dinheiro, ele tem condições de comprar, ele não atrai isso. O que é que eu faço? Eu falei da importância dela entendê-lo. Rapaz, para resumir a história, foi um case que me impactou muito. Ela disse que foi na Inglaterra, no aeroporto, passando lá para embarcar numa livraria, comprou um livro sobre golfe. Né? Aqueles livros bonitos, bem ilustrados, né? Cheio de fotografia. O cara é apaixonado por golfe. E ela chegou e deu esse livro a esse cara. Diz que toda semana ele ligava para ela, muito obrigado pelo seu presente. Cara, aquilo valia mais do que um carro, uma Ferrari, porque o cara era apaixonado por golfe. Então, todo mundo tem suas paixões, materiais ou de assunto. Cabe a cada um na negociação, no atendimento, ter a paciência de entender, não é verdade? Os exemplos que a gente colocou. Isso leva a essa fala sua, ela traz a um ponto que, a meu ver, talvez seja um grande pilar da relação, que é a construção da relação. Perfeito. E a construção da relação, ela pode ser empática, pode ser que aconteça no primeiro momento, pode ser que aconteça exatamente por uma conversa que levou a uma simpatia, mas ela pede tempo e ela pede uma coisa que eu acho que é fundamental no processo, que é a abertura. A abertura é que constrói a relação. O grande facilitador das relações, o Will Schultz, psicólogo americano, que escreveu uma teoria brilhante chamada O Elemento Humano, ele diz isso, o grande facilitador. Esse livro é fantástico, né? É fantástico esse livro. É fantástico. É uma escola aquele livro. Então ele diz o seguinte, o grande facilitador e dificultador também, ao mesmo tempo, dentro das empresas, é a falta de abertura.
Porque quando você constrói a abertura significa que eu falo a verdade para você e que você fala a sua verdade para mim. Né? Eu falo a minha verdade para você, você fala a sua verdade para mim. Então a gente estabeleceu um campo de abertura entre nós. O que é que a abertura leva? A abertura leva a confiança. Abertura e confiança é um círculo virtuoso. Mais abertura gera mais confiança gera mais abertura. Perfeito? Então, o que, que acontece? Olha que essa frase aqui é uma frase de impacto para falar em negociação. Quanto mais eu confio, menos eu negocio. Faz sentido isso para você? Repete aí, devagar para a gente processar. Vamos lá. Quanto mais eu confio, menos eu negocio. Perfeito. Faz sentido? Claro. Às vezes as pessoas... O entrosamento será tão perfeito que não tem que negociar nada. Exatamente. Né? As pessoas às vezes dizem assim, não, mas não faz sentido, porque eu só negocio... Não, eu negocio muito quando eu não confio. Aí eu dou sempre um exemplo que é muito simples da gente entender. Se você vai comprar um carro na mão de um amigo que você conhece, que você confia, olha a palavra que você confia, provavelmente você não vai levar num mecânico para ele verificar se está tudo embaixo, Perfeito, certo, se o carro não foi batido, se no motor não tem problema. Por quê? Porque você está comprando na mão de alguém que você confia. Perfeito. Agora, quando você não confia... Precisa negociar mais. Né? É o desgaste. E aí é que está. A confiança é algo que tem que ser construído. Claro. E aí tem uma pegadinha. O que vem primeiro? É a abertura ou a confiança? O que vem primeiro é a abertura. Porque é através da abertura. Se eu quero que você confie em mim, eu primeiro trabalho a confiança com você a partir da minha abertura. Porque se eu esperar que você pratique a abertura, e se você não praticar? Rapaz, tem um case, me permita lhe contar esse aqui, que eu me lembrei agora, que é sensacional. Eu estava dando um treinamento de negociação, olha que caso riquíssimo, riquíssimo. E a gente fazia as negociações filmadas. Então, as duplas filmavam as negociações e depois escolhia algumas para a gente assistir na tela e apontar onde é que tinham os detalhes. Num determinado momento, na negociação travou e aí a negociação não ia andar e era um chefe que ia demitir o funcionário. Aí, num determinado momento, o funcionário começou a falar para ele, abrir mais a informação, abrir mais os dados e tal. Aí ele começou a rever a situação e reviu a situação. Quando eu explorei com ele fora da filmagem, por que ele iria demitir? Sabe o que ele me disse? Não, tudo que ele estava me dizendo ali, não estava me dizendo nada, eu perdi a mãe muito cedo. Aquilo não me sensibilizou em nada, eu queria que ele me dissesse qual era efetivamente a importância dele dentro daquele processo. E só quando ele conseguiu me dizer foi que me sensibilizou. As pessoas não conseguem separar o que é o cinema do que é a realidade. Uma filmagem, o cara trouxe a emoção, trouxe o sentimento. Perfeito. Como é que você quer entrar, fazer negócio ou construir uma relação sem entender quem é a outra pessoa? Eu tenho um exemplo matador sobre isso, que a gente vai conversando, os cases vão acontecendo. É por isso que eu digo, palestra, a gente tem um roteiro, eu já dei mais de 2.000, mas nenhuma foi igual à outra, é impossível. As coisas vão acontecendo, a gente vai sendo soprado e a coisa vai acontecendo. Né? Eu tenho um exemplo de um fornecedor meu, Augusto, quem é da cidade de Salvador, depois pode me passar o direct, se você quiser um showman de seguros, é esse cara. Esse cara faz seguro para mim há mais de 25, talvez 30 anos, não sei. Ele é simplesmente extraordinário. A gente chegou nesse patamar de confiança. Né? É isso que eu digo, o supra-sumo é cada fornecedor, a cada empresa se apresentar para o seu cliente com essa confiança, para chegar nesse nível de estágio. O Augusto mesmo, eu tenho que fazer, eu tenho meu foco na vida, eu vou fazer um seguro de carro, eu quero ficar gastando 1 a 2 horas pesquisando na internet, ou 3 para 100 é a melhor proposta. O que é que acontece?
há mais de 10 anos, o Augusto simplesmente ele liga para mim, faltando um mês, e ele já me conhece. Ele diz: Sérgio, a alternativa para você é essa. Eu só faço assinar o cheque. Quer dizer, eu tenho que revisar isso, já não é mais cheque que a gente assina. Mas na época que eu comecei a contar, era, não é verdade? Então, esse é o suprassumo. Esse cara, para você ter, minha filha uma vez teve um sinistro num carro, e ele foi à seguradora brigar por a gente, que ela não queria aprovar um seguro. Ele foi lá e brigar, e disse: oh, consegui isso. Quer dizer, esse cara eu vou trocar por cara de 15%, 10%. Eu quero o gerente de banco, eu quero o médico, eu quero. É isso que eu preciso, entregar pequenos pedaços de minha vida a pessoas que eu tenho uma confiança. Esse é o trabalho, né? Gostei muito do que você falou. Quanto mais se confia, menos se negocia. Muito legal isso aí. Mais confiança, menos negociação, menos confiança, mais negociação. E outro ponto, Sérgio, que eu acho que é fundamental nisso aí, é planejar, entender a negociação antes da negociação acontecer. Porque quando muitas vezes a ansiedade e a pressão faz com que eu não busque informações, eu às vezes perco a oportunidade de obter informações, de buscar informações, sobretudo no mundo digital como a gente está vivendo, porque a gente está em meio a uma mudança, uma era da mudança, não é mais uma mudança, é uma mudança de era, uma era da mudança, é uma mudança de era mesmo, está mudando completamente essa realidade. Eu estava lendo, eu mandei até para vocês, 10 anos, a pandemia acelerou em 10 anos o nosso processo de aprendizagem digital, não é isso? Fantástico. Então, olha, essa notícia eu tinha visto há um mês atrás, e ela era o seguinte, que tinha acelerado 5 anos. Em 30 dias, adicionou mais 5. Olha só como uma coisa está exponencial. Exponencial. Então, aí, esse é um ponto que eu faço questão de ressaltar, que em tempos digitais, antes ou depois, quem vai estar sempre do outro lado é outro ser humano. E tudo que se faz, e tudo que você faz, que você produz e que eu produzo, você produz para outro ser humano. Né? Então não adianta pensar que agora, se iludir, achar que tudo é apertar botão. Eu vou lhe dar um dado que aconteceu hoje, porque eu gosto muito de trabalhar com a realidade. Né? Eu até brinco, eu digo que Chico Anísio não inventou nenhum personagem dos 200. Ele viu todos na rua, ele viu todos por aí. Né? Jorge Amado também. Jorge Amado dizia isso. Quando ele dizia que ele é um grande ator, ele disse: não, eu sou um contador de história que chega a meus ouvidos. Jorge Amado dizia, e foi um grande romancista, né? Um dos melhores do mundo. Né? Pois é. Então, hoje, por exemplo, aconteceu um caso interessante. Eu chamei o Uber, porque eu fui pegar meu carro, estava fazendo um serviço na oficina, e aí eu peguei um Uber, fiquei esperando, e aí depois apareceu no meu celular: sua chamada foi cancelada. Aí eu fiz outra chamada. Quando eu fiz a outra chamada, apareceu que eu precisaria pagar a taxa que fiquei devendo de R$6. E não foi a primeira vez que aconteceu isso. Já aconteceu comigo, isso é horrível, a sensação ruim. E aí eu entrei no carro já conversando com o motorista, mas é isso que eu queria trazer para a relação que o profissional faz. Eu contei a história para ele, só não é a primeira vez que aconteceu isso. Ah, mas o senhor cancelou? Eu disse: não, eu não cancelei, eu estava na porta aguardando. Foi cancelado por lá. Ele disse: isso é muito chato isso, né? Mas o senhor entra no sistema, ajuda, não sei o que e tal. Falei: pois é, já aconteceu. Eu entrei no ajuda e não me deram retorno. Aí quando eu cheguei lá no local, a corrida deu 23 e era 23 mais 6, 29. Aí ele disse: não, o senhor faz o seguinte, o senhor me paga os 23 e fica aqui aberto que o senhor não pagou os 6, o senhor entra no sistema e o senhor faz a reclamação. Eu disse, quando eu saí, muito obrigado e tal, eu disse, aí eu fiz um movimento automático. Você tem um telefone que liga para falar direto com você, se precisar de seu serviço? Não, eu não tenho cartão, mas se o senhor quiser eu lhe dou o meu número. Você veja o que é, o atendimento que ele teve, a entender a minha necessidade, não entrar
na coisa de defender a empresa que ele percebeu que estava errada, faz com que ele crie uma melhor imagem dele e da própria empresa dele, porque eu já estava dizendo a ele que eu estava muito chateado com esse tipo de atendimento. De atendimento não, de serviço, né? Então você veja que não se pode ficar preso hoje a achar que tudo é resolvido pelo digital, porque hoje é tudo muito rápido. Não, e quem está do outro lado, qual é a necessidade dele? Entender qual é a necessidade do cliente, para mim é o primeiro passo para você encantá-lo. Você concorda comigo? Claro, não tenha dúvida. Qual é a Isso necessidade dele? exatamente, a necessidade. É o que eu chamo de encaixe perfeito. Essa semana eu tive a experiência de fazer a minha primeira palestra presencial, né? Há 4 meses fazendo remoto e tal, tive a oportunidade com uma construtora, a PJ, que está lançando um grande equipamento aí para 470 compradores, e justamente um grupo de corretores. Eu bati nessa tecla, por exemplo, o que eu chamo de encaixe perfeito. O que é um encaixe perfeito? Você tem um produto, né? Você tem um cliente, você quer vender, você quer ganhar, mas você não precisa enganar ninguém, né? Simplesmente você precisa entender profundamente o seu produto e compreender o seu cliente para encaixar, inclusive, em que tipo de apartamento, já que estão vários. Então, esse é o trabalho do vendedor, do consultor, porque a verdadeira venda, aquela melhor negociação, eu acredito, é aquela que a pessoa, as partes ficam satisfeitas durante e principalmente depois. Não é verdade? Se não for... Pode falar. Não, conclua. Diga, já concluí. Não, eu ia dizer o seguinte, o que fica para mim é o fundamental, que é aquilo que a gente chamou da efetividade, né? Se você volta a negociar com ele, foi um ganha-ganha. Né? E no médio e no longo prazo, você só fica com quem é ganha-ganha. Por isso que eu acho que a visão do ganha-perde, ela é de curto prazo. Porque quando eu percebo que eu perdi, eu não quero voltar a negociar com você. Eu quero voltar se eu também ganhei. Claro. E aí é onde entra. Tem um método de negociação por princípios, ele tem 4 passos, ele fala em 4 passos, né? Primeiro passo é separe as pessoas do problema. Não confunda as pessoas com o problema. Você pode ser duro com o problema, mas seja gentil com as pessoas, né? Tem gente que inverte, né? Separar as pessoas do problema. Outro passo é concentrar-se nos seus interesses e não nas suas posições. Eu não quero, isso eu não aceito. Qual é o seu interesse? Qual é o interesse do outro? Perfeito. Criar opções de benefícios mútuos, né? Com aquele campo que você percebe que aí é onde volta a negociação. Benefícios mútuos. Não adianta só eu ceder tudo e ficar mal. Eu tenho que buscar isso. Fazer perguntas ajuda a isso. E o outro ponto, que eu acho que é fundamental, são os critérios objetivos. Como é que a gente vai ter segurança de que você vai ficar confortável e que eu vou ficar confortável? Então, isso é um método de negociação por princípios da escola de Harvard. Perfeito. Então, isso ajuda bastante o processo. É simples, mas ele pede aquilo que a gente falou, entender que o outro tem necessidades. E, Amorim, claro, nós podemos classificar em 4 possibilidades, né? O ganha-ganha, ganha-perde, perde-ganha e perde-perde. Tem gente até que adora o perde-perde, né? Mas eu acredito, minha experiência, que a era é do ganha-ganha, gente. É preciso, como eu falei no início, acabou a transação. Nós vivemos uma época de relação, é preciso que o cliente volte de novo. E ninguém que vai se sentir enganado vai voltar. Aliás, é uma via de mão dupla, Amorim. No sentido de, por exemplo, às vezes é o cliente que quer explorar. Né? Também não é inteligente. Às vezes tem uma situação, por incrível que possa parecer, mas o cliente é um monopolista, ele tem vários fornecedores, ele faz o jogo inverso. Gente, isso não é inteligente. Que nada
nada baseado nisso, na injustiça, tem condição de durar. Eu sempre faço um paralelo com a Lava Jato e os bandidos de plantão desse país. Eu estava até no outro grupo do amigo e está dizendo: bandido é unido até a primeira delação premiada. Não é verdade? Ele é unido até a primeira. Por quê? Ele é unido pela conveniência. Não é por valores, não é por princípio. Na primeira crise, acaba com tudo. Um mata o outro, são as facções. Eu não acredito em amizade de bandido, certo? Porque não tem princípios. Então, é uma coisa circunstancial. Então, é a mesma coisa, o cenário é o mesmo. Se a gente vê negócio, não é diferente, gente. Né? Então, explorar o outro não é inteligente. A lei da natureza e do equilíbrio, se você começa a explorar e acaba uma raça, um tipo de animal, vai dar um desbalanceamento no ecossistema. Não é verdade? A natureza está aí dando sinais. E depois tem uma outra coisa também, viu, Sérgio? Isso que você falou passa pelo poder na negociação, né? O poder é o pano de fundo da negociação. Toda negociação começa com o poder, de alguma forma, mais para um lado ou para o outro. Esse cliente que faz isso, como você falou, com o fornecedor, ele perde de vista uma coisa que é fácil de se confirmar. O poder é volátil. Sim. Vou repetir, o poder é volátil. Ele muda de mãos. Já vivi isso. Às vezes ele está só no cartão de visita. Quando o cara é demitido, o poder foi. Quando tira o sobrenome jurídico dele, né? Tirou o sobrenome jurídico, pronto. Então, mas o poder é volátil, muito volátil, cara, muito volátil. Ele muda de mãos. O poder muda de mãos. Eu vivi isso numa época que foi muito marcante. Eu trabalhava na área financeira, isso na época do Plano Collor, quando faltou dinheiro no mercado, né, quando teve o confisco, para você fazer transações é uma coisa muito difícil. Os bancos que entraram nessa de que podiam tudo, quando passou aquela fase, perderam todo o poder que tinham da relação que poderia... Quem chegou e apoiou e estava junto, continuou e ganhou espaço. Então não é inteligente, no médio e no longo prazo, não é inteligente nada disso. Tem uma frase de uma música que diz assim: se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. É verdade. Eu tenho dito há alguns anos o seguinte, que pela primeira vez na vida, os princípios e os valores estão rimando com os negócios. Que no passado não precisava. Tem uma frase que eu sempre fiquei chocado com ela, é aquela que dizia o seguinte: amizade, amizade, negócios à parte. Amorim, para mim isso é uma barbaridade. Por que amizade e negócio à parte? Porque no negócio vale tudo. Né? Então eu me permito a não fazer negócio, porque eu estou entrando aqui para lesar o outro. Então vamos acabar com isso. A amizade é uma grande oportunidade de fazer negócio. Nós estamos vendo aí, o grande mercado está no network, nos amigos, no que indica. Né? E isso tem como base a confiança, o princípio, a integridade, a verdadeiramente pensar no outro e não apenas de bater meta e ganhar dinheiro de qualquer maneira. Fidelização é isso, né? No fundo, todo mundo quer fidelizar, mas como é que você fideliza? Você fideliza exatamente através dessa visão de uma relação construída e que
não é para levar vantagem em tudo. Lembra que você falou disso? Eu lembrei que tinha um cigarro que Gerson fazia propaganda, eu quero levar vantagem em tudo. Lembra disso? Lembro. Era Gerson, o jogador, que dizia... 70% aqui não sabe o que é isso, não. Gerson, grande meia da seleção brasileira de 70, né? É verdade. Ele até se arrependeu de fazer essa propaganda, Foi. que ficou estigma, né? De levar Foi. vantagem, né? É verdade. Estigmatizou ele completamente. Cara, eu digo isso, rapaz, ó, eu citei o exemplo do Uber, né? Aqui próximo a mim, onde eu moro em Itapuã, e é bom, sabe por quê? Porque você depois, como você diz, o cliente vem encantado, é o maior vendedor que existe, né? Você passa a vender para o outro sem o outro estar ali pagando nada para isso. Aqui próximo tem uma pizzaria chamada Fratello, que eu gosto muito do produto deles. Num determinado dia, passou do ponto a pizza e eu disse a ele, olha, qualquer coisa que eu não porque eu tenho abrindo um parênteses, eu digo sempre que o cliente que reclama, ele está dando uma consultoria de graça para você. Sim, sem dúvida. Ele está dando uma consultoria de graça. Eu Aí eu sempre disse digo, isso para ele. aproveita enquanto ele não cobra. Exatamente. Não tem a história do cliente oculto, né? Que ele vai para o restaurante ou vai para outro lugar e se finge de cliente, aí o cliente e a empresa paga por isso. Quando o cliente está fazendo de forma espontânea, ele não precisa pagar nada. Então, esse caso que eu vou contar da pizzaria Fratello foi isso. Eles entregaram uma pizza e eu disse, pô, isso não está no mesmo padrão. Liguei para ele, falei com ele, não, eu vou trocar agora, eu vou mandar trocar. Eu disse, não precisa não, porque eu já quase a metade. Só para te falar que mudou um pouco o padrão. No domingo, isso foi na semana, no domingo eu pedi a pizza. Ele mesmo veio trazer. Aí eu falei, e aí com o cartão, fui com o meu cartão na mão, ele falou, não, hoje não tem cartão não, hoje eu estou trazendo aqui para agradecer o senhor pela atenção e pelo que o senhor me contou, e aí essa hoje o senhor não vai pagar. Pronto, eu passo toda vez que ele posta, eu comento no Instagram e tal, passou a ter uma relação, às vezes eu peço as coisas, não, o senhor deixa aí, depois eu passo aí para pegar. Então, é isso, acaba criando uma relação por conta de uma visão de longo prazo e não uma visão de curto prazo. Exatamente. Então, a era do esperto, eu acho que acabou definitivamente. Quando a gente pensa nisso, na verdade, tem que entender que isso é lucro, que alguns têm dificuldade de entender, né? Pensa que vai perder, mas se você tiver um horizonte médio a longo prazo, vai perceber que isso é lucro, gente, né? Esse é um grande investimento que se faz. É lucro. Amorim, nós estamos aqui há 6 minutinhos ou 5 e o Instagram não derruba a gente, já fez isso uma vez, mas não vai fazer mais. Comigo também fez uma vez. Exatamente. Eu queria que você tem uma frase que, uma vez conversando comigo, me colocou, eu achei interessante, que negociação é a arte da vida. Quer que você defenda essa tese aí, 1 minuto? Eu defendo fortemente, negociação para mim é a arte da vida, porque nós temos vários papéis na vida, vários papéis, né? Estamos aqui nesse papel como professor, como consultor, fazendo uma conversa, mas sai daqui, você tem outro papel, você tem um papel de pai, hoje eu tenho um papel de avô, eu tenho um papel de marido, eu tenho vários papéis. Em todos os papéis, quaisquer que sejam, eu tenho que negociar. Então, às vezes, negociação ficou como se fosse algo de comprar e vender. Não, negociar é se comunicar. Negociação é a arte da vida, porque permanentemente nós estamos negociando. E o negociador mais difícil que nós temos somos nós mesmos. Esse é o negociador que você tem que fazer um esforço enorme para manter uma boa relação com ele, que é com você, e não fazer concessões que você não pode fazer. Muito legal, muito legal. Negociação, a arte da vida. Você me permita só colocar um adendo nessa frase a partir de agora. Negociação e encantamento é a arte da vida. Perfeitamente. Não é verdade? Sem o outro. Aliás, eu vou fazer, você disse no início, né, versus negociação. Eu diria o seguinte: negociação e encantamento andam permanentemente juntos, porque todo o tempo o encantador está negociando e o negociador, se não conseguir encantar, não consegue perenizar a relação. Perfeito. E hoje fala-se muito em sustentabilidade, que vem
da natureza, de negócio sustentável. A Europa está pressionando muito, né, a questão dos selos e tal. E eu gosto de trazer esse conceito para os negócios, gente. A gente tem que pensar em sustentabilidade de negócio. Até o camelô, o marreteiro, eu sempre digo, ele não precisa nem de Código de Defesa do Consumidor. Você compra qualquer coisa e chega lá no outro dia, olha, não deu, ele nem deixa você falar, ele troca. Agora, a dificuldade é saber que um CEO não entende isso, Amorim. Um dono de empresa. Esse é o problema. Essa é a angústia. Eu dei essa risada agora, porque há muito tempo que eu não ouço essa expressão marreteiro. Marreteiro, camelô, sei lá, e aí vai pelo Brasil afora, né? Aquela turma que fica na rua, né? Eles são mestres na arte da negociação e são mestres na arte do encantamento, né? Eles, há muitos anos, eles não precisam de Código de Defesa do Consumidor, gente. Não, aliás, você me disse uma coisa, a empresa, como é a empresa que precisa de Código de Defesa do Consumidor, não está encantando o cliente, não foi isso? Exatamente, eu sempre falo isso, exatamente. É porque a lei está no limite, precisa de lei para regular a relação. Quem encanta está além da lei. A lei é um piso mínimo, né? O arroz com feijão. Mas nós estamos aqui, 22 mais 3 minutos. Muito bem, eu queria que você concluísse aí um minutinho dizendo que conselho você daria, né? Qual dicas, as principais, vamos dizer, 3, para fazer uma grande negociação para encantar e finalizar o cliente. O que é que a gente deve se preocupar? Diga. Eu quero reforçar aquele ponto. Sua relação, crie uma relação de abertura, de confiança com o cliente e entenda qual é a necessidade dele. Eu acho que se a gente caminhar por aqui, a gente consegue encontrar o tapete do encantamento aí que você tão bem trabalha. Beleza, beleza. Ponto 1, qual foi? Repete aí rapidinho. Qual foi o primeiro? Construa a relação. Relação, perfeito. Construir. Construa a relação de abertura, uma relação de abertura e de confiança, e entenda qual é a necessidade dele. Perfeito. Ótimo. Essa da necessidade é um ponto que a gente bate. Gente, foi uma maravilha aí, muito legal mesmo. Passou, já foi 1 hora aí. Não sei se alguém quiser uma colocação aí, nós estamos à disposição, mas é muito legal, muito legal. E realmente a gente termina compreendendo profundamente que o encantamento não está de um lado e a negociação não está de outro. Muito pelo contrário. Uma boa negociação é um modelo, né, um padrão novo, novo que muitos já praticam há muitos anos, não é verdade? Mas é um padrão que volta a ser evidente e que a gente tem que pensar a médio e a longo prazo, né? Pensar, hoje mesmo, Amorim, hoje com o problema da pandemia, onde o mercado está mais rarefeito, quem é que sobra? As empresas encantadoras. Outro dia eu estava numa pizzaria e o gerente conversando com ele disse, eu tinha 30, voltamos com 6. Eu perguntei a ele qual foi o critério e ele falou, naturalmente, o critério de proatividade e encantamento, tanto do cliente externo como do cliente interno. Então, isso me parece, para quem quer enxergar, uma evidência científica. Conclua aí, meu amigo, para a gente encerrar. Não, eu vou concluir de uma forma muito simples. O tempo voa quando se passa em boa companhia. Viu? Muito obrigado. Passou rápido, que a gente nem sentiu. Eu que agradeço. Obrigado pela presença de todos. Obrigado a todos aí. Até a próxima. Vou deixar, vai ficar aqui gravado no feed, isso. Tá certo? Então, se cuide, vamos para a luta com coragem. A vida continua, mas com protocolo e com respeito ao outro, não é verdade? Então, um grande abraço a todos, viu? Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau. Um abraço, amigo.